Como ela termina? Autor Orfeus para leitura 4 minutos, publicado em 18.01. 2022, atualizado em 18.01. 2022. Como termina a Ilíada de Homero? Pergunte a conhecidos, amigos ou apenas conhecidos casuais sobre o assunto, e 9 entre 10 pessoas, como se fosse uma ordem, contarão. Sobre a astuta ficção de Odisseu de esconder os gregos aqueus no cavalo de Troia e leva-los para a cidade hostil, a derrota da flamejante Troia e outros detalhes sobre o episódio final da Guerra de Troia. Tudo e como nas recontagens ou exposições populares dos mitos da Grécia Antiga para crianças em idade escolar, porque pouquíssimas pessoas leem os enormes poemas homericos traduzidos em uma linguagem deliberadamente arcaica e difícil de entender. Mesmo a maioria dos estudantes de filologia não pode se gabar de ter conseguido dominar tudo de Homero. Na verdade, o poema escrito por Homero ou pela equipe criativa conhecida por nós sob esse pseudônimo termina muito antes da captura de Troia. No entanto, o final da Ilíada diz respeito diretamente ao destino da cidade sitiada, que perecera ou por causa da ira dos deuses, ou por causa do frívolo rei Paris, que raptou a bela rainha espartana Helena e infligiu inúmeros infortúnios ao seu povo, ou por causa de interesses comerciais banais, que, de acordo com estudiosos modernos, causaram a Guerra de Troia. A Ilíada termina com o enterro solene do bravo Heitor, o irmão mais velho de Paris, o corajoso defensor de Troia e um dos personagens mais simpáticos do poema. Ele foi morto por Aquiles, que era rápido em julgar, cruel e indomável em sua raiva e que, além disso, decidiu abusar do corpo do herói troiano como vingança por seu melhor amigo, que havia sido morto por Heitor. Somente a visão do velho rei troiano Priamo, que, arriscando a própria vida, foi até o líder do exército inimigo e implorou com lágrimas que lhe entregasse o corpo de seu filho para ser enterrado, fez com que Aquiles transformasse sua raiva em misericórdia. Assim como outros episódios importantes da Ilíada, o funeral de Heitor, enterrado com honras reais, e descrito com muitos detalhes. O que, por um lado, agrada e, por outro, decepciona historiadores e arqueólogos. Afinal, estamos falando de eventos distantes vários séculos da época de Homero. Mesmo que o cego Homero tenha, pelo menos em sua juventude, enxergado, ele não poderia ter observado com seus próprios olhos os solenes jogos fúnebres, o luxuoso armamento dos troianos e de seus adversários aqueus, o monte que foi derramado sobre os restos mortais de Heitor. Em sua época de declínio, que a posteridade chamara, por analogia com a Idade Mídia, de Idade das Trevas, não havia mais reis poderosos, nem palácios, cujas escavações ainda impressionam nossos contemporâneos, nem túmulos monumentais desses senhores. Ainda não se sabe qual foi a causa desse declínio. Talvez desastres naturais como enchentes ou erupções vulcânicas, talvez uma invasão de bárbaros estrangeiros, talvez a turbulência interna que assombra qualquer sociedade complexa, ou talvez tudo ao mesmo tempo. Os descendentes dos heróis de Homero esqueceram muitas artes e ofícios e até mesmo a escrita, mas cantores como Homero, com uma memória fenomenal, conseguiram preservar as lembranças do passado glorioso. Foi o texto de Homero que guiou o arqueólogo autodidata Irish Seliema, que realizou um sonho de infância e encontrou a Troia de Homero. Na realidade, ele descobriu uma cidade construída muito antes da lendária Troia, e toda a terra onde essa lendária cidade se encontrava estava repleta de restos de cidades e fortalezas antigas e se assemelhava a um gigantesco bolo de camadas. Em resumo, a história dos poemas homericos e da própria Guerra de Troia, sobre a qual foram escritos volumes acadêmicos inteiros. E um mistério completo não apenas para os contemporâneos de Seliema, que acreditavam, até sua descoberta, que os eventos da Ilíada e da Odisseia eram pura ficção, mas também para nossos contemporâneos. Um intervalo de tempo muito grande nos separa dos eventos descritos por Homero. E, no entanto, muitos dos sentimentos de seus personagens permanecem atemporais, a dor de esposas, filhos e pais idosos em luto por seus entes queridos, a coragem dos defensores da cidade sitiada, o sofrimento dos derrotados e os impulsos de magnanimidade de que são capazes até mesmo os vencedores mais sanguinários.